A gente vai fazer então o experimento da bomba de vácuo, né? Aqui nós temos a nossa bomba de vácuo, já está posicionada, né? Interligada aqui com essa mangueira na nossa cúpula, né? Aqui onde vai ser feito nós vamos retirar o ar aqui de dentro, diminuindo a pressão. Aqui nós temos uma válvula seletora da mangueira para deixar a passagem, né, entre essas duas ramificações. Aqui é a saída para o ambiente, né, para depois a gente recolocar uma determinada quantidade de ar dentro da nossa cúpula, dentro da nossa câmara, e aí voltar à pressão normal e poder abrir a parte superior. E aqui nós temos a válvula da própria câmara. Essa válvula aqui a gente também consegue abrir e fechar a saída dela, tá? Então aqui nós temos na parte superior o nosso medidor. Então a escala externa, que é a escala ali em preto, está em milímetros de mercúrio, né? Então vapor de milímetro de mercúrio. Essa é a escala que vocês vão utilizar para preencher lá na tabela. E a escala interna é em polegada de mercúrio, né? Então vapor de polegada de mercúrio. Então nós vamos colocar aqui inicialmente dentro da nossa cúpula. Eu vou retirar a parte superior. Vou colocar aqui dentro então uma determinada quantidade de água, né? O volume de água em si não é tão importante. E aqui com o nosso multímetro nós vamos verificar a temperatura da água dentro desse becker. Vamos colocar aqui o medidor. Então a temperatura ali é em 76 graus Celsius, né? Então vamos colocar a cúpula novamente. E aí o que vai ser feito agora, nós vamos ligar a bomba de vácuo para começar a retirar ar aqui de dentro da câmara. E aí à medida que começar a surgir ali no interior, né, algumas gotas de vapor, na parte inferior lá do nosso becker, nós vamos parar, né, vamos fechar a saída aqui e vamos analisar qual é a pressão que está indicando. Então, conferindo aqui as conexões e ligando a bomba. Então ali a gente viu, começou a entrar em ebulição a água, né? Aqui nós temos o medidor para vocês analisarem a pressão em relação a essa situação. Ok? Então agora nós vamos recolocar o ar ali para dentro para que a gente possa abrir a cúpula. Então pode ver que à medida que está entrando o ar dentro da nossa câmara, a pressão volta a aumentar até que ela volte a ficar aqui no zero, onde ela está em equilíbrio com a pressão atmosférica externa, e a gente consegue abrir a cúpula. Abrindo então a cúpula, só conferir aqui a temperatura. Então a temperatura que a gente vai utilizar como primeira medida é essa temperatura de 57 graus Celsius, né? Quando a gente colocou, ela estava uma temperatura bem mais alta, porém demorou muito até entrar em ebulição, e aí a bomba de vácuo acabou baixando muito a temperatura da água. Então essa aqui é a temperatura que a gente vai utilizar para poder fazer essa primeira análise dos dados. Vamos para então a segunda medida, né? A temperatura agora então da água está em 51 graus Celsius. Vamos colocar aqui a cúpula
e aí fazer novamente o procedimento. Fechando bem. E aí vamos ligar a bomba de vácuo novamente. Bom, a água ali então ela entrou em ebulição, né? Podem ver que ficou cheio de vapor aqui de água. Essa aqui é a situação, então, agora para a situação do nosso segundo dado coletado. Agora nós vamos novamente colocar ar dentro da nossa câmara para poder abrir ela. Após aberta então a câmara, a gente verifica que a temperatura da água então está em 44 graus Celsius, né, que é o valor de temperatura que a gente vai utilizar para o nosso segundo dado experimental. Vamos então para a nossa terceira medida, né? Então, inicialmente aqui, ó, a nossa água agora está em 40 graus, mas a gente vai verificar a temperatura depois do experimento, né? Por conta da perda de energia térmica que ocorre no processo. Então, vamos recolocar aqui a nossa cúpula. E aí vamos ligar novamente a bomba de vácuo e repetir o procedimento. Começa a ver ali que está começando a entrar em ebulição, né, a água lá dentro. Então vamos fechar aqui a válvula. A gente consegue então analisar agora a pressão para essa situação. Vamos agora então recolocar o ar ali dentro da nossa câmara para poder retirar a cúpula e analisar a temperatura para essa situação. A temperatura então aqui ao final do experimento da água, ela é então de 37 graus Celsius. 36 graus Celsius. Bom, a gente vai então para a nossa última medida, né? Então aqui a água então agora está na temperatura ambiente, né? Podem ver ali a 22 graus Celsius, né? E aí vamos fazer então o mesmo procedimento experimental. Vamos colocar aqui então a cúpula, a parte superior, e aí agora nós vamos ligar a bomba de vácuo e aguardar até que a água comece a entrar em ebulição. Não sei se está dando para ver na gravação, mas lá no fundo dá para analisar que algumas bolhas estão começando já a se desprender, iniciando o processo de ebulição. Algumas bolhas agora dá para começar a observar ali na superfície, começando a oscilar um pouquinho a parte superior. Agora as bolhas já estão um pouquinho mais evidentes, já está começando o processo de ebulição de uma forma um pouco mais intensa. Então vamos, agora que iniciou o processo de ebulição um pouquinho de forma mais intensa, vamos fechar aqui então o compartimento para analisar então a pressão que nós estamos nesse momento. Aqui a pressão para esse experimento.